maravilha do céu. Então, abra aí a tua Bíblia, na lição de número 17, do dia 20 de novembro. Ali tem um versículo-chave. Nós vamos dar início pelo versículo-chave, depois nós vamos prosseguir. E eu quero que toda a igreja venha. Eu estou aqui, que a televisão deu uma coisinha nela aqui, não tem problema. Eu gostaria que a igreja, com muito amor, citasse esse verso maravilhoso. É uma prosa ungida que saiu dos lábios do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Vamos lá, igreja? 1, 2 e... Meu Deus, vamos de novo, irmãos? Vamos falar mais alto, para o inferno ser abalado, para ele fugir do derredor de cada um de nós. Vamos lá? 1, 2, 3. Meu Deus, honrai sempre a homens como esse. Meu Deus. Então, vamos lá. Epafrodito. Irmãos, tem pessoas aqui hoje que nunca ouviu falar nesse homem. Já leu, mas não parou e não percebeu. Epafrodito. Um nome estranho, Um companheiro de lutas. Vamos repetir comigo o tema? 1, 2. Esta lição é a lição de número 17, a última lição da revista. Amém? Maravilhoso, maravilhoso tema. Então, vamos lá. Abrindo, quem tem a revista, abra aí, na Carta da Alegria. A carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipo. Então, vamos lá, primeiro aqui nos pede, Filipenses, capítulo 2, verso 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão. Quero que a igreja fale assim, meu irmão. Cooperador. Pode falar, irmãos. Meu irmão. E cooperador. E companheiro nos combates. Eita glória. E vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós, todos, e estava muito angustiado, de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Também vamos para o capítulo 4, da mesma carta, a partir do verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade,
porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada. Amém. Vamos de novo. A nosso Deus e Pai seja dada Amém. Aplauda o Senhor Jesus e podeis assentar. Aleluia. Meus queridos irmãos, o autor aqui desta revista, ele foi muito feliz quando ele dá abertura à lição 17, trazendo a introdução da salvação. A introdução da salvação para todos. Isso é maravilhoso. Mas antes que eu prossiga, eu quero falar aqui, tecer um elogio do renovo de ontem, nosso quarto renovo. Estava ali comentando com a pastora Vilcelene. A pregação da pastora Cristiane, dela não, mas do Espírito Santo, né? Nós estamos acompanhando a pastora Cristiane desde quando era pastora, né? Aliás, descendo ali, como diz o evangelista Wesley, né? Descendo ali quando a pastora Cristiane, ainda grávida, acho que da segunda, se não me engano, ou da última ali, né? E estava conosco, e a gente vendo esse desenvolver, e como ela, nosso Deus, eu fiquei maravilhada com meu Deus, né? Com a pregação tranquila, suave, e que foi provocando curas, né? Foi provocando, foi entrando, foi provocando a cura, e ela, sem saber do florescer das árvores, né, da decoração, ela foi falando, né, sobre o florescer. Ela foi falando sobre essa maravilhosa obra do corte, né, que corta, e ela expressou ali as plantinhas dela, que corta com dó, mas corta, e depois vai brotando e vai encaixeando. Que palavra, irmãos, que palavra. É algo, sabe, que o mundo deveria ouvir. O mundo deveria ouvir, porque tem mulheres sofrendo lá fora, né? Mas maravilhoso mesmo, glória a Deus, Deus seja louvado. Querida igreja, então este escritor desta lição aqui, ele comenta aqui sobre, ele não vai direto ao personagem, com um nome estranho. Imaginou a mamãe de hoje colocar, olha, como vai chamar o seu bebê? O meu bebê, quando nascer, vai chamar Epafrodito. Os avós não vão dar conta de falar esse nome, ele é muito complicado. E os mais novos vão apelidar esse nome, vai chamar de Dito, vai arrumar alguma coisa, né? Mas é um nome complicado. Mas antes ele veio falar, ele queria trazer aqui nessa lição a salvação pela qual este homem, ao qual nós vamos falar, essa personagem aqui do Novo Testamento, como ele conheceu o Evangelho. Então aqui mostra a salvação
para todos. É a introdução. Você tem alguém na sua parentela que ainda não aceitou Jesus? Eu tenho. Muitos. Tem alguém da sua casa, não mora, mas é filhos, é esposa, pais que ainda não aceitaram Jesus? Desculpa, estão desviados? Eu tenho. São muitos, irmãos. A igreja praticamente em massa levanta a mão, por quê? Porque nós temos alguém pedindo socorro. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, Lucas, alguns que dizem que Timóteo estava também nesta equipe de missionários, e aí comecei a lembrar do pastor Lindomar. Esta equipe está indo onde o vento do Espírito diz, vai, e sopra, a equipe missionária vai. E eles agora estão na Ásia. E agora eles rumam para a Ásia Menor. Só que, quando está Paulo dormindo, eles iam rumar para a Ásia Menor, quando o Espírito Santo mostra toda a Europa, que não conhecia Jesus, não conhecia, o Espírito Santo pega toda a Europa e transforma num moço. Ele transforma a Europa num homem. E ele apresenta em sonhos aquele homem que fala assim para Paulo: passa a Macedônia, tu candai aramaço, e venha nos ajudar. A Europa clamava. A Europa clamava. E nós sabemos que a Europa está clamando. Então esta lição, a última, ela encaixa muito com o que a Regional Formosa está passando. Esse lindo projeto missionário que o Espírito Santo revelou ao nosso pastor Lindomar. E ele teve coragem. E a pastora, porque quando a mulher diz não, irmãos, o homem não vai. Quando a mulher diz não, o pastor não consegue. O evangelista não consegue. Mulheres de evangelistas, que deveriam estar à altura, posicionadas, pelo que o seu esposo vai regredindo. Mulheres de presbíteros, e quantas outras nos bancos chorando, como eu queria o meu esposo no altar, como eu queria o meu esposo estar sendo usado, vai regredindo, e o esposo pedindo socorro. Mas nós encontramos o pastor Lindomar, eu falaria isso fora da presença da minha pastora, ou com ela, ou sem ela, eu falaria da mesma forma, mas ele encontrou um sim da esposa dele. Vai. Ela sabia que esta obra da Europa exigiria a ausência dele por dias. Por dias. E vai acontecer de muito mais dias ainda pela frente. Mas ela disse sim, vai. Eu fico na oração. Então, irmãos, começou daí esse projeto. Começou daí, porque só falar, irmãos, fica no papel. Mas o eu vou e vai, sai do papel. Isso o Espírito Santo quer. Vamos glorificar o nome de Jesus. E se quiser aplaudir a Ele, fique à vontade. Aleluia. Nesse ponto, o Espírito Santo revela ao apóstolo Paulo em sonhos: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Alguns estudiosos que dizem que o Espírito Santo, sabedor de todas as coisas e enviador, sabia que ele enviara Pedro e outros para a Ásia Menor. Alguns estudiosos dizem, então é onde ele ruma para o apóstolo Paulo com a equipe para a Europa. Aqui entra a salvação para todos. Irmãos, ele ruma para Filipe.
Eles então chegam à cidade do ouro. A cidade onde tinha ouro, Filipo. Esta cidade, ela tinha ali que morava gregos, ali morava romanos, judeus, asiáticos e outros. E onde havia judeus, pela a forma do Mishnah, se não estou enganada a palavra, era que um regulamento que onde houvesse 10 judeus justos que abrissem uma sinagoga para adorar o Deus Criador. Mas quando Paulo, aqueles missionários chegam ali, sabendo que é Deus que envia, sabendo que haveria salvação na Europa, eles procuram por dias, dentro daquela cidade, por uma sinagoga. Ali entraria a palavra do Senhor Jesus. Mas eles andam ruas e ruas e ruas, e não encontram sequer uma sinagoga. É como alguém viesse de fora para Nápoles e andasse à procura de uma igreja e não encontrasse. Então, dizem que poderia ser ali 15 mil habitantes ou mais, mas não encontrava, a não ser naquela cidade um templo pagão, que era conhecido de toda a cidade, e que lá havia uma moça com legião das trevas, que entrava nela, ela saía pelas praças e ruas, e mesmo no templo pagão, ela adivinhava pelos espíritos malignos. E as pessoas iam para aquele templo para ver o meu futuro, como vai ser o meu futuro, como vai ser o signo, o que é que vai acontecer com o signo, e com tanta coisa, e por aí ia, e pagava. E aquela moça trazia lucros através dos demônios para o templo pagão. Então as pessoas acreditavam. Mas havia ali homens judeus, mas não havia uma sinagoga onde pudesse dar a brecha para a palavra. E de tanto procurar esta equipe missionária, aí me vem o pastor Lindomar de novo na mente. Ele chega na Holanda, ele encontra ali aquela mulher a qual ele conheceu, antes, a equipe conheceu ali antes através, não sei se da irmã Neuza, não sei de quem, alguém, apresentou a irmã Irani, não é isso? A irmã Irani. Então alguém apresentou na Holanda. E aí vem essas lembranças, meu Deus, como é parecido a história. Agora, de repente, eles começam, aquela equipe, Paulo, Silas, eles começam, tem sinagoga? Não tem. Mas tem judeu? Tem. E onde eles reúnem? Não, eles não reúnem. Mas onde eles prestam cultos ao Senhor Deus Criador? Não, eles não reúnem. Mas como pode eles não reúnem? Alguém disse, mas as mulheres deles, elas têm o costume de reunir. Olha aí, irmãs. Olha aí. Onde entram as mulheres? Olha onde entra o poder feminino. Eles falam, mas tem umas mulheres, as mulheres dos judeus, que reúnem à beira do rio que está fora de Filipo. E elas acostumam fazer ali os estudos do Êxodo, das coisas que se passaram. E Paulo diz, é ali que nós vamos. Se tem mulher, tem obra. Não querendo dizer que os homens, não. Imagine, irmãos. Mas é porque eu vejo que qualquer igreja, por onde formos, as mulheres são mais, E elas ajudam o ministério de cada homem. Irmãos, onde há homem cheio de ministério, eu vejo que o irmão Divino, eu comento muito no caminho para casa,
com os fatos bons, né? Eu comento com meu esposo, que é da igreja quadrangular, e ele é o braço direito ali do pastor Vilmar, quem tem muito apreço. E eu comento, eu falo assim, o divino é um obreiro que está ali aos pés do apóstolo João. Ele sabe a hora de dar a água para o pastor, para os obreiros, ele sabe se cai um lenço, ele sabe se tem que pegar, ele sabe. Então, os olhos. O nosso pastor Lindomar ensinou nós isso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, ele vem ensinando essas coisas, e nosso irmão, e eu falo, e Deus posicionou uma irmã maravilhosa, que é a irmã Kate, eu conto para ele, né? Eu falo que bênção, e as meninas ali, que são filhas, né? Que o irmão divino considera como filhas. Então o Senhor mexe com isso, o Senhor sabe, irmãos, ajuntar. Ele sabe, e Ele põe mulheres valorosas ao lado de homens que Ele sabe que vai usar. Deus é lindo e maravilhoso. Então, meus irmãos, eles vão com estratégia, vamos para junto do rio. Chega lá, estão ali as mulheres, estudando ali o Êxodo, né? Falando o que aconteceu do passado, quem sabe outras lavando roupa no rio, outras ali. Mas entre essas, havia uma mulher que não era judia. Ela era asiática. Ela era da cidade de Tiatira, por nome Lídia. E esta mulher acreditava no Deus dos judeus. Mas ela não conhecia a partir da presença do centro da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta ali na sua palavra, olha, vocês vieram até Malaquias, né? Pois eu vou andar, agora eu vou falar de mais algo, do Filho de Deus. E ele vai pregando aqueles missionários junto ao rio. Irmãos, eu tenho o costume de preparar alguma coisa para a presença do Senhor. E eu me envolvo, Rafaela, lá dentro. Eu parece que vi até as águas do rio ali. E vejo aquelas mulheres ali, quem sabe na sombra de árvores, e atentas ao que eles falavam, que os missionários pregavam. E eles falavam de Jesus Cristo. Eles falavam no descer do Espírito Santo de Deus, no envolver, e de repente, o Espírito Santo, ele entra de uma forma tremenda naquela mulher chamada Lídia. Quem foi Lídia? Uma rica empresária. Eu vendo aqui, acho que o evangelista Wesley que expressou hoje, né, que Deus, ou foi o pastor Cleomar, que vai trazer empresários, né, aqui para este lugar, e vai mesmo, irmãos, pode ter certeza, vai, porque a obra precisa, irmãos. Aquela mulher era rica, era uma mulher comerciante, uma mulher que tinha propriedades, tanto em Filipe, como lá em Tiatira. Uma mulher que ela exportava púrpura, o tingimento caríssimo, irmãos, e também o tecido já pintado com a púrpura, tingido. Esta púrpura juntava-se, era tirada ali dos moluscos, né? E eram muitos para tirar um pouquinho de tingimento. Então, quem comprava eram os senadores, os homens da alta corte, homens ricos. Então ali tinha dinheiro, mas a mulher tinha um coração maravilhoso, e o Espírito Santo acha brecha e entra dizendo: é nesta pequena mulher rica empresária é que eu vou salvar a Europa. E o Espírito Santo comove o coração de Lídia. E esta Lídia, ela se rende, ela se entrega ao Espírito Santo. Ela quer ser salva, ela se rende a Jesus Cristo. Esta Lídia agora, ela depois de se converter, ela é batizada com a sua casa, quem sabe os servos, ela hospeda todos os missionários que ali estavam. Eles não queriam, mas ela fez que fosse. E agora tem uma mulher salva na Europa.
tem uma mulher, e Deus começou ali, irmãos, por Lídia. Uma mulher rica, e uma mulher de coração bom. E o Senhor entra com a salvação para todos. E agora eles estão felizes. Nossa, o Espírito Santo já deu aí a primeira alma convertida. E agora ele vai dar mais. E eles começam então a pregar o Evangelho em Filipe. Quando de repente eles saíam pelas ruas pregando, pelas praças, quando aquela moça que eu falei de outrora, no começo, aquela moça que tinha uma legião de demônios que usava ela, vem atrás deles participando da missão. Eles estão pregando, ela fala, esses aí, são homens de Deus vivo. Eles pregam ali dias. E aquela moça atrás, gente, pessoal, esses homens aqui, são filhos de Deus, o Deus Criador. Ei, são, pregadores, esses homens são de Deus, irmãos. Eu pego aqui algo que me incomodou, que infelizmente hoje, nós podemos ver nas redes sociais alguns pregadores, alguns cultos, não é o caso da nossa igreja, graças a Deus. Nós vemos aí alguns profetas do diabo, que sobe nos altares aí da mídia, que estão aí na televisão e tantas coisas, e profetizam coisas como nós vimos uma pandemia de profecias carnais, que teve aí com o presidente da república. Irmãos? Profetizaram muita coisa que não aconteceu. E agora a igreja fica desacreditada em certos pontos. Profetas passando vergonha, porque profetizaram. Quando perdeu no primeiro, aí no segundo, profetizaram assim, mas é porque Deus estava provando e agora, irmão, virou aquela coisa. Mas muitos homens e mulheres profetas de Deus profetizaram a respeito da política e está se cumprindo. Então muita coisa virou carnalidade, irmãos. Muita coisa falou porque conhecia. Uma coisa, irmãos, é profetizado que você não conhece. O apóstolo Paulo fala isso. E muita coisa é profetizado que você já ouviu. Aí é fácil, em parte nós profetizamos. E o que ele diz o resto? Em parte nós conhecemos. Mas aqui esta moça não conhecia eles, mas os demônios conheciam. E ela profetizava atrás deles. Gente, creia porque eles são homens de Deus. Gente, creia neles, a palavra deles é verdadeira. Irmãos, passou um certo dia que o apóstolo Paulo ficou irado, com raiva. Para aí, esse negócio não está certo. Eu te repreendo em nome de Jesus, demônio. Irmãos, os demônios saíram daquela moça. Aquela moça foi liberta. E aqui entra a segunda alma na Europa. Uma empresária e agora uma mulher, uma moça pobre, serva de um templo pagão. Uma moça endemoniada e o Espírito Santo que entra com a salvação para todos. Ele manda dizer a cada um e a mim que Ele vai convencer os nossos, seja eles algemados pelas trevas, seja embriagados no álcool, seja viciados, seja encarcerados, Ele tem poder de convencer os nossos. A libertação, Ele pode salvar assim como salvou a Europa. Ele pode entrar na nossa família e convencer. Sabe o que está faltando para que isso venha ser fechado com chave de ouro? É nós intensificarmos a nossa prece.
O nosso amor, a nossa piedade. Jesus tem alguém na nossa família, meu Deus, e precisa de libertação. Aqui no culto Renovo, aqui no corredor nós vimos isso. Quantas vidas o Senhor foi falando através das nossas profetas, através das nossas irmãs, de cada uma que aqui está. Desculpem, estou um pouco rouca por causa do Renovo. Ficamos até com a voz grossa. Mas é assim mesmo. Eu acho que a hora que eu orei para umas 150, eu falei, agora deixa para as irmãs, porque eu vou pegar a estrada. Né? Mas eu não sei quantas não, aleluia. Foi até a última, viu, pastor? Irmãos, aquela moça estava possuída. Tem alguém na tua família que você sabe que está possuído pelas trevas? Porque eu sei, tem. Na minha família tem. E pelas madrugadas eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Quebra as algemas, despedaça a corrente e liberta. Jesus tem misericórdia. Irmãos, haverá um dia em que vai haver libertação. Porque a salvação é para todos. Agora, esta moça é liberta e ela aceita Jesus. Está a segunda alma. Só que acontece algo. Aqueles maiorais do templo pagão não aceitou. Para aí. A nossa renda consiste no trabalho dela. A maior renda do templo vem dela olhar, quem sabe, uma bola de cristal. Estou vendo. Eu vejo o seu futuro, irmãos. Os demônios anotam toda a geração e toda a vida. Eles sabem muita coisa. Eles sabem, irmãos. Um dia, quando eu passava pela Praça Bom Jesus, veio duas ciganas. Muito cheia, muita coisa vermelha nas unhas, muitas joias, muita coisa, muitos acessórios. E elas me pararam e pegou no meu braço e eu vi que era cigana. Ela disse assim, olha, uma delas disse, a mais velha disse assim, eu quero ler a tua sorte. Falei, falou com a pessoa certa, porque eu também quero ler a sua. Aí ela falou para mim assim, tu não tem cara de que lê sorte. Falei, você nem me conhece, eu leio sorte. Não, mas deixa eu ler a sua. Eu falei, não, para aí, porque elas lêem a sorte, né, pensando no vintém, né, e no diabo possuir logo a pessoa. Eu falei, para aí, me dá a mão da senhora, eu vou ler sua mão. E assim que eu ler a sua, você pode ler a minha. Ela olhou assim, parou, olhou para a outra. Eu peguei a mão dela e falei, nossa! Ela, o que tu está vendo? Eu falei, meu Deus do céu, eu estou vendo que se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você vai para o meio do inferno. Então aceita Jesus, menino. Ela arrancou a outra que estava segurando meu braço, saiu logo depressa. Ela soltou minha mão e foi embora, mas que eu li a sorte dela, eu li. Li ou não li? Porque se não aceitar não vai para o inferno? Então eu li. E assim era essa moça. E ela estava faltando, irmãos, ó. Agora, ó, como é que passa dinheiro? E de repente esses povos aí, maiorais, poderosos do tempo, mandaram pegar Paulo e Silas. E pegou, eu creio que na praça, e falou, açoita eles, dá uma peia neles, dá uma surra. E é para todo mundo chegar e ver a surra, irmãos. Deram uma surra em Paulo e Silas. E todo mundo ria. Todo mundo caçoava. E ali a chicotada e eles apanhando, mas glorificando a Deus. Se nós estamos apanhando é porque vai vir almas. Porque estava muito fácil até agora. Se estamos sendo chicoteados, eu tenho certeza, Silas, é que vai ter alma. E quem sabe, Silas disse, ei Paulo, quem sabe a Europa inteira vai ter almas aqui. Irmão, quanto mais prova, mais almas. E Deus foi fazendo a obra, e agora não bastou, leva para a prisão e entrega a mão do carcereiro. Leva esses dois,
faz conforme é para ser, faz conforme é. E o carcereiro pega eles e leva para um ponto mais baixo na prisão, e pega eles, irmãos, e coloca ali no tronco. Aquele tronco, os pesquisadores aí falam que era um tronco que puxava conforme a altura ali do preso, e era amarrado com os pés bem espichados. E ali por quase a meia-noite, a salvação para todos acontece. Quando Paulo e Silas começam a pregar naquela prisão, pregar com louvor, começa a pregar cantando. Quem sabe o Senhor é meu pastor, quem sabe estava ali cantando algum glória, glória, mas eles começam então a adorar o Senhor. Nem cantores eles eram, mas eles eram cheios do Espírito Santo, e eles começam a louvar a Deus, e começam a louvar e alegrar no Senhor, quando de repente Deus usa a natureza, e ali aquela natureza chamada terra estremece, irmãos, e vem um terremoto, e sacode a terra. Aquele terremoto sacode a terra, e diz a Bíblia nesta carta, que as algemas vão caindo das mãos, as correntes vão caindo, tudo que é ferro cai, não só de Paulo e Silas, mas também como dos presos, e agora eles estão livres, mas o Espírito Santo prende cada preso no seu lugar, não pela corrente, mas por ele, ao passo de nenhum preso sair do lugar. Ficaram ali onde estavam, portas abertas, correntes caídas, mas não puderam sair. O Espírito Santo não é espírito de confusão. O Espírito Santo não traz confusão à igreja. Ele é certo, Ele é verdadeiro, Ele é claro, Ele é Deus. E agora quando o carcereiro vê que as correntes caem, eles estão livres, eles podem sair correndo, passar por cima dele. Ele vai suicidar. E quando ele vai para suicidar, os missionários dizem assim: faz isso não, né? E começa a pregar do Jesus maravilhoso que liberta. E agora ele se rende: como eu posso ser salvo? Creia tão somente no Senhor Jesus e serás tu e a tua casa. É crer. Agora a Bíblia diz que ele aceita Jesus, ele é batizado com a sua casa. Meu Deus, tem mais uma alma. Irmãos, e fechando aqui, esta introdução da salvação para todos, é que Deus liberta o rico, a mulher. Deus liberta o rico, o homem. Deus liberta o algemado, o que está possesso por legiões, o pobre. Deus liberta a polícia e Deus liberta o preso. A salvação para todos, Ele liberta a todos. Precisa de missionários com coração piedoso, que ao orar diz assim: Senhor, o homem que ganhou para presidente da República não te conhece, mas ele precisa conhecer o Senhor. Ele precisa de salvação. Irmãos, nunca se viu uma política no Brasil que levasse pessoas a odiar. E a igreja não foi levantada para odiar, irmãos. Desde quando está na Bíblia, odeie as lideranças, odeie o próximo, irmãos, não é coisa de crente. A Bíblia está dizendo que ame. A Bíblia está dizendo amai.
E amar ao ponto de quê? Concordar com os erros de forma alguma. Amar a alma da pessoa, porque aquela alma está encarcerada. E aquela alma precisa conhecer Jesus. Precisa conhecer Jesus. Porque eu quero que meus filhos sejam salvos, mas não quero que alguém lá da alta seja. Não, se nós queremos a salvação para os nossos lares, nós queremos também a salvação para os maiorais. Nós queremos ver todos salvos. Esta é a obrigação de uma igreja que tem piedade. Estava no caminho comentando, falei para o meu esposo, hoje o pastor Lindomar, a pastorinha Lindomar estava pregando. Até falei isso para a Sara. Ele falou, está falando da filha mais nova? Eu falei, é a pastorinha. É a Lindomarzinha que eu usei. Entre cada pregação, cada um que trouxe um pacote maravilhoso, e Deus só falando, irmãos. Falando, começou ali, pastor Cláudio, pastora Neide, e foi falando, eu posso esquecer, mas todos os irmãos que vocês sabem que estavam no altar aqui que pregaram. Né? Evangelista Wesley, todo mundo. Por fim, nosso irmão, que eu pensei que não dava nada. E eu pensei, vocês também pensaram. Foi, irmãos? Não adianta esconder aqui não, irmãos. Esconder atrás dessa árvore florida aqui não. Aquele irmão que... sai nada não. Irmãos, quando o irmão veio pregar, aí Deus derramou uma unção, uma glória, um poder. E eu quero dizer que cada pregador, não é o outro, cada um é um. O presbítero Mateus Frazão é o presbítero Mateus Frazão. Deus usa ele da forma dele. A missionária Sara Rúbia é a missionária Sara Rúbia. E Deus usa ela da forma dela. Pastora Vilcelene é a pastora Vilcelene. Deus usa ela da forma dela. E cada um tem o seu dom e sua forma. Cada um o Espírito Santo vai usar do jeito que ele quer. E vai falar. E ele vai cortando. E ele vai entrando. Ai, mas está doendo. E ele vai tirando aquela espada, aquela palavra assim, ó. Vai deixando a cura e vai movendo. E nós vamos sendo cada dia lapidado, cada dia maravilhado com o Senhor. Às vezes nós conhecemos aqui irmã Rafaela, irmã Terezinha, irmã Sebastiana. Mas alguém lá fora não conhece como a Rafaela. Eu estava num lugar fora da cidade. E eu falei assim, e alguém falou, eu estudo em tal lugar. Eu falei, uai, tem uma irmã, uma amiga, que é filha de um doutor que eu conheço há muito tempo, né, doutor Joel. E ela é da minha igreja. Ela falou, aí eu falei, ela disse assim, não, você está falando, Rafaela, não. Você está dizendo, ela falou, pastora Rafaela. Ela falou que ela estava pregando em tal lugar. E eu ouvi a palavra e Deus mexeu com a minha vida através da pregação dela. Então, irmãos, nós somos conhecidos assim lá fora. Tem que ser, irmãos. Não, aqui é fácil, mas eu quero... Fácil não, porque não é fácil, né, irmãos? Mas eu quero dizer assim, todo mundo já conhece nosso testemunho, eu creio. Mas o maior testemunho no meio da família, né, irmãos? Mas é um testemunho maravilhoso saber lá fora. E esses missionários deram testemunho. Meus irmãos, que testemunho! A palavra entrou, cortou, e a Europa recebeu. E aqui mostra que muitos vieram, esses homens voltaram, passaram-se os anos, e o apóstolo Paulo estava preso em uma casa, a qual ele pagava o aluguel, onde ele estava preso, e ele ainda pagava, vinténs para os guardas, porque ele tinha que pagar. Sabia? Não é diferente de hoje. Mas quando o pastor Cleomar falava aqui, que o pastor Lindomar, né, que sem custo da igreja, que é a obrigação da igreja, manter o pastor nas viagens, é a obrigação da igreja, irmãos. Mas ele está como o apóstolo Paulo, pegando o que ganha e gastando na obra missionária. E quando um homem desse, irmãos, como demais irmãos que enfrentaram a missão,
prospera sobre a face da terra, há pessoas que ainda ousam, irmãos, em dizer assim: pastor é ladrão, pastor rouba, porque não sei o quê. Língua de trapo. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo. Porque na situação do pastor Lindomar, o que ele ganha com a obra que ele faz, as pregações e ordenado da igreja, ele deveria estar comprando uma fazenda. Deveria estar dando entrada em coisas para ele e a família. Mas ele está gastando com a obra de Deus, que é obrigação da igreja, da Regional Formosa. Mas por aí vai. Por quê? Porque o Senhor não tem deixado nada faltar para ele. O Senhor, eu tenho certeza, pastora Viceliane, que o Senhor não tem deixado nada faltar para ela, para a família dela. E Deus cada dia está equipando com dons. Eu vejo Mateus Frazão entre todos os irmãos, mas eu vejo Mateus crescendo a cada dia. Eu falo assim para o meu esposo, que é a minha referência para mim conversar, e eu falo para o meu esposo assim: como o genro do pastor que ficou aqui, que começou do pequeno. Eu conheço a trajetória do Mateus desde pequeno. E eu falo para ele assim: como Deus está crescendo o presbítero Mateus. Deus está desembaraçando de uma forma. Por quê? Eu falo para ele: porque Deus precisa de genros ao lado do pastor Lindomar e que seja como tal. Porque triste é para um pastor, irmãos, quando pega alguém na família que não tem esse legado. Triste é, irmãos. Mas ele está, cada dia, cada desenrolar aqui, estudo bíblico. Coisa assim de alguém que parece que conhecia tudo. Eu falei para ele: você falou um monte de língua ali que eu não sei. Né, Mateus? Presbítero Mateus. Falou um monte de coisa aqui que eu não entendi. Mas eu falei algo para ele que ele também não me entendeu. E vai ficar na expectativa. Irmãos, é coisa de língua aí diferente. Irmãos, Deus, Ele trabalha com a salvação e Ele chama. E eu vejo aqui o rostinho, eu vou entrar aqui rapidinho, Epafrodito. Eu vi ali a Rayane. Falei para ela, falei: Rayane, aquela palavra pequena que você deu não é a palavra da Rayane. É uma palavra de uma pregadora. Até falei isso para a pastora. Palavra de uma pregadora, uma palavra pequena, mas de uma pregadora. Meu Deus, nós temos talentos na igreja. Nós temos pessoas que Deus tirou lá de fora, da lama, uma lama religiosa, em que os pais nem conheciam a Deus, depois veio, e aí nasceu já às vezes no berço evangélico, nasceu já e foi crescendo, pessoas que Deus tirou lá de fora e foi trazendo, e foi fazendo esta obra. E com o passar do tempo que Paulo estava preso, nós então vemos uma personagem aqui, que foi liberta nesta igreja de Filipe. Esta pessoa por nome de Epafrodito. Este nome foi dado a ele, quando nasceu, por honra à deusa, entre aspas, a deusa falsa. Que não existe deusa, irmãos. A deusa Afrodite. Para os gregos, a deusa do amor. Né? Então, recebeu-se este nome em honra a ela. Muitos aqui, irmãos, receberam nomes em honra. E eu lá estudando sobre nomes, veio a Aparecida. Maria Aparecida. E aqui eu estudei pela a missionária Cida. E eu vim aqui pensando, Maria Aparecida. E fiz uma descoberta. Maria, porque veio de uma religião pagã. Uma religião idólatra. Aí veio isso aí. Quando a Cida nasceu, os pais, então, não sei se são salvos, acho, se conhece a Jesus, são, né? Mas ela nasceu quando eles não eram. Porque deram este nome para ela. E aí veio a Aparecida, que firmou mais ainda, que apareceu do nada. Aí eu falei, Aí eu fui estudar o nome do pastor Cláudio.
da missionária Cleide. Não gostei do significado, mas gostei hoje do significado espiritual. Irmãos, é por isso, irmãos, que quando estamos no altar, e aqui eu fui descobrir um monte de... Jesus está amarrado, está quebrado, está aniquilado, está queimado. Misericórdia. Eu fui para Adriana Fontoura, que eu amo de coração. E eu falei, Jesus tem misericórdia. Meu Deus, que significado é esse? Irmãos, e comecei, Jesus tem misericórdia. Falei, ainda bem que aceitaram ao Senhor. Ainda bem que no dia que aceitou, ainda bem, Jesus maravilhoso, é que toda maldição foi quebrada. Toda maldição foi quebrada, irmãos. Assim como deste moço. E num dia em que a igreja de Filipe sabia que Paulo, que eles tanto amavam, estava preso e que poderia ser julgado ao julgamento de morte, eles pedem agora, alguém tem que levar uma oferta para ajudar o apóstolo que amamos. Quem? Eu. Epafrodito disse, eu creio assim. Eu vou, irmãos, a viagem perigosa, uma viagem de 40 dias para chegar até Roma. E ele portando dinheiro, poderia ser assaltado, roubado, poderia sofrer uma tempestade na embarcação, tantos males viriam, mas ele disse, porque este homem, ele tinha amor, ele tinha piedade, ele tinha coragem, ele tinha ousadia, e ele tinha algo tão especial, ele amava Paulo. Quem não ama o pastor desta igreja não consegue orar por ele, não consegue, tem que amar para poder interceder, irmãos. Porque uma oração sem amor, ela não vai chegar a Deus. Ela é falsa. Uma oração sem piedade é falsa. Mas aquele homem amava Paulo, eu vou. Ele ia aceitar a Jesus na igreja em que Paulo abriu lá na Europa. Através de Lídia, através daquela moça, através do carcereiro. E ele cresceu naquele lugar, e ele foi disponível, mas aconteceu algo. Eu creio que o próximo aí, minha irmã, estamos falando aqui do personagem Epafrodito, que tem vários significados, amado, tantas coisas para os gregos, mas que para o Espírito Santo às vezes deu um pane ali, alguma coisa aconteceu, não tem problema. Irmãos, esse homem vai no caminho. Ele sofre uma enfermidade, a Bíblia não diz qual. Mas diz que ele chegou à beira-morte. Ele viu a morte de frente, ele ficou enfermo. Aí eu peguei o testemunho da Sara, da missionária Sara. Porque isto provocaria, quem sabe, a morte. Irmãos? Tem enfermidades aqui que você passou, que alguém passou, que pode ter certeza que ela levaria para a morte. Mas o Senhor falou, eu tenho obra sobre a face da terra. Eu tenho um Paulo para ele levar ajuda. Eu tenho um Paulo esperando, e este homem precisa, essa mulher precisa de ajudar. Precisa de interceder, precisa de orar sim, precisa de ajudar nas finanças e precisa de ir. Eu tenho Paulos, eu tenho missionários e eu preciso de pessoas e eu vou dar vida e vida com abundância. E agora este homem, que a Bíblia não relata muito, que as pessoas nem sabem quem é, mas era um homem ousado e corajoso, eu vou. E ele ficou doente, irmãos. E se você for decorrendo aqui a lição, eu estou fazendo o resumo aqui da lição, você vai entender que ele quase morreu. Quando a Bíblia fala quase, é porque a cova já estava aberta. É quase. Mas sabe por que Jesus não permitiu que ele morresse? O Senhor curou ele? Para que Paulo
não tivesse tamanho sofrimento. Que coisa linda, irmãos. Por causa do missionário, Deus poupou a vida de um homem. Irmãos, Paulo diz isso assim. Por causa de maior angústia, de maior tristeza, Deus não permitiu que ele morresse. Para que o servo dele tivesse alegria. E quando ele escreve esta carta, a igreja de Filipe, ele está dizendo a carta da alegria. Estou preso, mas escreva a minha carta. Sabe por quê? Porque estou alegre. Ele está alegre com a igreja. E resumindo aqui, ele está alegre porque a igreja ama ele e mostra o amor. Enquanto outras igrejas não preocupavam, igrejas com poder aquisitivo, mas não ajudava aquela igreja de Filipenses, do povo filipenses, ajudava. Quando ele estava em Corinto, quando ele estava na Tessalônica, eles ajudavam, mandavam donativos a Paulo. E Paulo amava esta igreja não por isso, mas amava porque conhecia o amor da igreja por ele. Quer saber se o seu pastor te ama? Quer saber se a família pastoral ama você? É quando você ama e tem uma preocupação mútua por eles. Aqui nós entendemos que o apóstolo não fala, esse moço, esse qualquer não, ele honra e pede à igreja de Filipe que honra eles. Honra esses homens. Ele os chama de irmão. Por que irmão? Porque irmão dá o sangue pelo outro, irmãos. O irmão dá o sangue pelo outro. Por que cooperador? Porque ele auxilia naquilo que precisa. Quantas, principalmente as mulheres, que deixaram de passar uma mensagem para a missionária Carla, que está há 13, 14 dias naquele hospital. Quantas que não preocuparam em pegar o telefone, deixa eu ver aqui, missionária Carla, está bem com Paulo Isaac? Você está bem? Muitas não tiveram essa preocupação. Talvez está faltando uma pincelada de amor e piedade. É nossa obrigação, é nosso dever, perguntar, saber como está. Como está, irmã Sara? Não existe uma semana que eu não passe uma mensagem perguntando, ou para Carla, ou para Sara, como você está? Temos que perguntar, temos que mostrar o nosso amor. Como você está, guerreira? Como está o teu filho? Irmãos, é o amor, ou nós temos amor, ou não somos fiéis a Deus, então. Porque na fidelidade tem que ter amor. Esse povo preocupava, e Paulo preocupava com eles. E ele fala, é meu cooperador, é o meu irmão, é o meu mensageiro. Como ele honrava. E vem uma preocupação mútua aí na revista. Existe um amor fraternal em você. Pense em você e não na igreja. Você tem amor dentro de você? Aquele amor mesmo assim, eu tenho sim, eu tenho, eu sei que eu tenho. E você sabe que tem. Aí vem também ali, está preocupado com a Regional Formosa. Você está preocupado com essa igreja? Eu estou preocupado. Quando alguma coisa anda, que a coisa está desandando, não está certo, vem a preocupação. Eu sou daquelas que chego na minha pastora e já notifico, tem alguma coisa que não está certa, tem alguma coisa, ou está certo demais, está abençoado, é benção, está tal coisa. Temos preocupação. Eu sei que a missionária Cida é assim, e outras demais, que chega, que fala, que expressa, porque nós temos que ser os olhos da pastora, tem que chegar, tem que comunicar, ou com o pastor, os irmãos, os olhos aí do pastor, porque nós temos uma preocupação, a igreja zelar, a igreja regional Formosa tem que estar gerada dentro de nós.
Se você ainda não aprendeu a amar esta igreja, você tem que aprender. Precisa de aprender, irmãos. Aí vem assim, ó. Com o pastor Lindomar e a família, é sua preocupação? Será que o pastor está bem? Outro dia eu me peguei preocupada com os pés do pastor. Alguém aqui estava pregando e falou sobre os pés, alguma coisa, eu esqueço quem foi o pregador ou pregadora, eu não sei. Eu sei que eu falei, veio na minha mente, eu fui para casa e quando eu estava orando de madrugada, veio os pés do pastor Lindomar. Aí eu fiquei pensando, Senhor, será que o pastor Lindomar está com os pés cansados? Eu preocupei com ele, irmãos. Eu parece que vi os pés do pastor Lindomar. Mas, irmã Rosa, por que está preocupado com os pés? Porque muitas vezes os pés doem. Irmãos. Por estar sentado no avião ali, naquela poltrona, às vezes as pernas doem. Eu preocupei com o pastor, irmãos. Senhor, será que ele está cansado? Isto era madrugada. Será que ele está com a mente cansada? Será que os olhos dele estão cansados? E comecei a orar para o meu pastor assim. Será, Senhor, que a voz dele está ficando rouca? Será que ele está cansado, meu Deus? Cuida dos pés do meu pastor. Irmãos, e o Senhor foi me trazendo algo tão maravilhoso na minha alma. Eu fui sentindo o poder de Deus. E eu comecei a andar por aquele quarto de oração. E comecei a clamar pela pastora, pela família, pela regional Formosa, meu Deus. Guarda o pastor Cleomar. Guarda a Sônia, a missionária Sônia. As coisas vão ficando, às vezes, vai demorando. Às vezes, quando o pastor demora, vai demorando, mas é necessário. E a gente não sabe. E vem lutas que, às vezes, quem está na frente aí não sabe. As coisas vêm. Irmãos, nós temos que amar o nosso pastor, a família, a igreja, irmãos. Tem que amar. Se não amar, irmãos, como é que faz? Tem que amar, irmãos. E agora, de repente, você tem se preocupado com a obra missionária, esta que estamos falando desde o início. Essa obra missionária da Europa, irmãos, ela é linda. Ela é ardida, é doída, mas ela é linda. Porque ali tem almas chegando para o berço da fé, que não tinham chance alguma de conhecer a Jesus, irmãos. Elas iam para o inferno, mas o Senhor a resgatou. A começar pelo pastor João, com a família que ali esteve. E ali dando o que podia dar. E ali sabendo que tinha uma obra e que aquela obra não podia ser frustrada, não podia voltar dizendo, acabou, não vai lá não, pastor, não vem aqui não, pastor Lindomar, nem pense em vir aqui, porque aqui não tem chance, não. Pode vir, atravessa a Macedônia, aqui tem chance de almas, e esta obra vai crescer na Europa. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, tem tantos em Anápolis precisando do Evangelho, e nós? E nós? Quantos crentes que tem só dentro desta igreja? Vocês têm noção no bairro Jardim América quantas igrejas tem? Agora espalha pela cidade. Que isso, irmãos? Lá é minoria. É abaixo de 1%, se não me engano, né, Mateus? Presbítero Mateus, é muita pouca coisa, irmãos. É aquele mundo inteiro para ganhar. Mas aqui é muito, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Você é missionário e você pode ser se não é. Irmã, mas eu não vou atravessar a Macedônia. Misericórdia, eu não vou atravessar, eu não vou para lá. Pois ore, suplique. Faça consagrações pela equipe que vai, pela obra que ali está. A Holanda agora é a nenê, né, pastora? Está no berço. É o berço da fé da regional Formosa. A Holanda está nasceu ontem, ela tem um dia de vida, irmãos.
E esse bebê tem que cuidar dele com as nossas orações. É necessário, irmãos. Eu estou clamando aqui como a professora desta manhã, que amem a obra missionária. Eu peguei 2 carnês e falei, vou vender tudo. Jesus, eu tenho que vender. Cheguei numa pessoa e disse, você vai comprar todos esses 10. Você pegou? Não, então vai comprar. E ele comprou. Ameacei. Falei, vai comprar. Quando foi a semana, ele falou, irmã, pois eu vou ter que comprar, né? Eu falei, vai comprar. E ele comprou os 10. E o outro eu tinha vendido 5. E falei, Jesus, eu não tenho dinheiro. Eu tenho fé, irmãos. Isso eu tenho. Dinheiro eu não tenho fé. Mas eu vou fazer um desafio com o senhor. E eu preciso de ali acertar. Eu não tenho. Falei, me dá aí o meu envelope de dízimo. Botei no chão de madrugada, ajoelhei e falei, Jesus, eu quero acertar o meu carnê. É tão pouco para você que tem. Não estou, a irmã Rosa está chorando porque não tem, não. Eu tenho, ó, que Jesus quer me dar, ele dá. Ele não tem fronteiras, não tem nada que cerca. Mas eu estou dizendo o amor que eu falei, Jesus, eu preciso. Eu tenho que ajudar esse carnê, meu Deus. Então foi a minha preocupação. Eu tenho que pagar esse carnê. Aí, um departamento, eu vim trazer uma palavra, um departamento naquele dia. Na madrugada eu orei. Aquele departamento me ajudou. E eu falei, eles nem sabiam que eu estava precisando para quitar e terminar a minha missão. Que eu pago a missão. Mas Deus me honrou, porque eu sei, Jesus, que eu tenho que ajudar na obra missionária, irmãos. Irmãos, nós temos uma obra na Europa. E parte da igreja não sabe dessa obra. Parte da igreja não entendeu a obra missionária que nós temos na Europa, irmãos. Tem gente que não caiu, não é nem a ficha mais, não sei nem o que é. Tem gente que não acordou, irmãos, que não sabe o que é obra missionária. Não despertou, não ora, não entende, não faz o sacrifício de um carnê. É ajuda para a obra. Tem gente na igreja que não sabe nem pensa o que passa, às vezes, a pastora Ana Carolina com o pastor Marcelo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Tem gente que não acordou o amor mútuo. Não sabe. Não está entendendo. Eu não estou entendendo que é regional Formosa, irmãos. A regional Formosa. Eu cheguei para essa igreja. Havia 2 meses que a pastora com a família estava. Eu cheguei no dia 4 de janeiro. No projeto de vida de 2002. Vocês chegaram em novembro de 2001. Vai fazer 21 anos que eu estou com a família pastoral. E eu aprendi, eu cresci. E tenho sido honrada pelos meus pastores. E por onde eu ando, eu honro os meus pastores. E por onde eu passo em muitos lugares. Quando eu falo que sou da Filadélfia, do pastor Lindomar, irmãos, você ora por mim? É assim que esta igreja é conhecida por onde eu vou. Você ora por mim? A irmã pode vir pregar aqui? Irmã é da Regional Formosa. Irmãos, nós temos nome. E nós temos que fazer zelo deste nome. Nós temos que zelar pelo nosso nome espiritual. Aqui há homens e mulheres de Deus neste lugar. Aqui tem louvorista, pessoas que sobem para louvar, que são homens e mulheres de Deus. Aqui tem crianças, como vimos ontem, sendo, eu não sei nem expressar, envolvidas na missionária Sara, pelo poder do Espírito Santo, como a irmã Natália vimos ontem, e outras, como a Ana Luísa, que eu esqueci o nome, a Ana Luísa ali, ó, de repente encheu do Espírito, caiu, não viu nada. Crianças,
Temos crianças cheinhas de Deus, adolescentes, jovens. Temos mulheres e homens de Deus. Temos pessoas aqui assim, irmãos, que eu sei que se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele ia dizer: na Regional Formosa tem homens e mulheres de Deus. Na Regional Formosa tem pessoas usadas por Deus. Tem pessoas com talentos. Na Regional Formosa tem. E para concluir, eu quero falar algo especial para você. No dia em que você orar debaixo do amor e da piedade na tua alma, a tua vida vai mudar. No dia que você pensar em nossos missionários, nós temos missionários, irmãos? Temos missionários que foram? Tem, irmãos? Tem. Nós temos famílias que estão lá. Temos famílias que talvez vá, não sei, e que precisa da oração e do amor. Eu vejo aqui pessoas limpando os olhos como eu. Eu vejo que você ama. Ah, mas eu não chorei, mas eu sei que você tem o amor no seu coração. Eu sei que você ama a obra. E assim como este moço, conhecido como corajoso Epafrodito, corajoso, convertido, homem que obedecia, o apóstolo falava: vai, vai, faz. As duas missões de Epafrodito era: leva a oferta para ele. E a segunda missão: fique lá até ver a sentença, ainda que seja a morte. Mas Paulo, vendo a saudade dele pela igreja, e da igreja por ele, a preocupação da igreja de Filipe, por aquele jovem, por aquele homem, Paulo resolve mandá-lo de volta. Vai na paz, leva esta carta, a carta da alegria, porque alegrai-vos, e eu digo alegrai-vos sempre no Senhor. Leva a carta para a igreja, e eu te despeço em paz. Vai para Filipe e volta. E ele teve que voltar, mas ele voltou muito mais cheio de amor pelo apóstolo. Ele voltou muito mais cheio de esperança e de amor pelas almas que se salvariam. Aprenda a amar os missionários. Agora eu quero, então, nós vamos começar. Antes de apresentar as classes, eu quero que a igreja se levante. Eu quero falar aqui para um povo especial. Todos nós somos chamados. E aquele que atende ao chamado, ele é ainda muito mais especial, irmãos, no sentido de amor de Deus. Não, Deus ama você, ama a mim da mesma forma. Mas Ele tem chamado pessoas em especial. A seara é grande, mas poucos trabalhadores. E Ele tem chamado. E eu quero falar para você que tem chamado em particular na pregação. Chamados para pregar. Missionários, missionárias, pastoras, pastores, evangelistas, presbíteros. Cresçam na graça e no poder do Senhor. Sejam honrados. Vocês são honrados, irmãos. Nós perdemos um nome lá fora. Quando chegamos para a igreja, não há doutor, não há zelador. Quando chegamos para o altar do Senhor, nós somos o missionário, a missionária, o pastor, a pastora, as pastoras, os presbíteros, os evangelistas, porque são honrados por nome. Pessoas vão sendo honrados na casa do Senhor, porque o Espírito Santo,
Ele sabe honrar, e Ele nos mostra isso através do apóstolo Paulo, que honrava o povo que andava com Ele, que amava Ele. Agora eu quero que você ponha a mão no teu coração, até as crianças, as quais eu amo tanto. Vamos com a tia Rosa Dias colocar a mãozinha assim no coração e orar. Oh, glória, coisa linda, olha que fileira maravilhosa, coisa linda, né? Fecha os teus olhos. Não há nada melhor nessa terra do que pregar o evangelho. Seja para a tua vizinha levando um prato de pão de queijo, seja lá no teu vizinho ajudando ele a dar fundo numa cisterna, porque através de algo na estratégia, você vai levar a palavra do Senhor, lecionando lá no colégio, na escola, sendo supervisora, sendo ali diretora, eu não sei, tantas coisas que nossas irmãs são. Ali vocês têm uma chance maravilhosa de pregar. Por onde andam, preguem a palavra. Se estão na fila de um hospital, de um banco, imagina aquela mulher está de camiseta cor-de-rosa, Senhor, salva ela, no seu pensamento você está orando. Senhor, aquele homem que está ali com aqueles sapatos brilhando, Jesus, quem sabe até um empresário, mas quem sabe é um contador, é um doutor, quem sabe eu não sei, quem sabe é um servo, mas Pai querido, salve, faz a obra através dele. Irmãos, em qualquer lugar, por onde andarmos, no nosso pensamento está a intercessão. Agora Deus, vem a tua luz brilhar. Brilha, Espírito Santo, na face dos nossos irmãos. Brilha, 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 Espírito Santo. Brilha, Espírito Santo, no rostinho. Está mais novinho que aqui estiver e daquele que está com mais idade. Vai brilhando, Espírito Santo. E assim como um dia o Senhor entrou na Europa, através daquela mulher que se tornou uma missionária, daquela jovem que se tornou uma missionária, daquele carcereiro que se tornou um missionário, e houve todas aquelas conversões. Entra na Regional Formosa com esse convencimento de que esta vida pode ganhar mais um para o Senhor, e esse um pode multiplicar, e aqueles dois pode arrebanhar vidas. Pai, assim como nesta oração, de uma forma de piedade, uma forma diferente, com a amada igreja, eu quero nesta voz, nesta oração, rogar pelos nossos missionários que estão ali na Europa, e é rogar com lágrimas, Senhor, é rogar com piedade. Guarda, Jesus, os pés dos nossos pastores, dos nossos missionários, das nossas amadas que ali estão. Guarda os pés cansados, as pernas cansadas, a mente cansada. Senhor, guarda eles na Europa. Pai querido, guarda a pastora Ana Carolina. Pai querido, guarda ela, guarda o Zion, o pastor Marcelo, guarda a Kelly, guarda os meninos, guarda o pastor Renato, guarda, Pai querido, aqueles que estão na Holanda, guarda os da Irlanda, Pai, guarda a Rosenilmar e a família e a igreja, meu Deus, aqueles que ali compõem para orações, guarda, Pai querido, o pastor Jean, guarda a pastora Franciele, guarda os pastores ali em Trofa, guarda os pastores ali, Pai querido, em toda Portugal, guarda os irmãos, os presbíteros, evangelistas, eu não conheço, Pai, ninguém ali, mas eu sei que o Senhor tem obra
tremenda na Europa. Pai querido, hoje esta igreja, mais do que nunca, está demonstrando na oração o amor mútuo por eles, o amor, Pai querido, muito lindo, o amor nesta oração. Pai, pega como cheiro suave esta oração da igreja unida e recebe no céu, recebe esta oração de amor da igreja, pelos nossos missionários, Pai, e guarda esta linda igreja, tão preciosa, como as demais espalhadas pela face da terra, e assim seja. Recebe a bênção do Senhor, aplauda Ele e limpa os teus olhos, aleluia.